título da palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é: Jesus está voltando. Você está preparado? Jesus está voltando. Você está preparado? A palavra de Deus em Mateus capítulo 24, verso 29 ao 33, nós lemos assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Pai, nós entendemos que Jesus está próximo, Ele está às portas. A qualquer momento o anjo pode tocar a trombeta, os céus se rasgarem, e nós veremos o Filho do Homem, Jesus, em todo o seu esplendor e glória, baixando sobre as nuvens para arrebatar a sua igreja. E nós nos encontraremos com Ele nos ares, nos encontraremos com Ele nas nuvens. Pai, devolve este anseio, devolve este clamor à Tua igreja, que estes tempos difíceis, Senhor, que estes tempos difíceis, volte os nossos olhos para os céus. Quando o Senhor Jesus foi arrebatado, e a Bíblia relata isso no Evangelho de Lucas, relata ali também no livro de Atos, Jesus mandou eles irem a um lugar determinado, e lá eles foram. Jesus deu ordem para eles irem pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. E diante dos olhos deles, Senhor, a Tua palavra diz que Jesus subiu aos céus, e as nuvens o encobriram. Da mesma forma que as nuvens o encobriram, elas se abrirão para a sua volta. Da mesma forma que os olhos o viram, os olhos dos discípulos o viram subir, nossos olhos o verão descer. Nossos olhos o verão descer, e nós aguardamos, ansiamos e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fala, Senhor, com a Tua igreja, fala conosco. Queremos ser movidos pela Tua palavra, instruídos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Jesus está voltando. Você está preparado? O Rei está voltando. Você está preparado para a sua volta? A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E o mesmo Espírito diz: prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Rei. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Rei. Nesse texto de Mateus 24, 25, Jesus fala da volta dele, mas fala dos acontecimentos que precedem a sua volta. Fala da grande tribulação,
fala de terremotos, de fome, de guerras, de grandes aflições que assolarão a terra, fala de cataclismos. E há muito crente que teme, há muita gente que teme enfrentar ou passar pela grande tribulação. Eu não sei que tribulação você está passando, mas isso não é nem uma unha do que será a grande tribulação. Não será nem uma unha do que será a grande tribulação. Querido, eu creio que nós não devemos temer enfrentar a grande tribulação. Não importa qual seja a sua linha teológica, alguns são pré-tribulacionistas, outros pós-tribulacionistas, mas há um receio do que acontecerá nesse tempo, nos 3 anos e meio de tribulação, e se a igreja vai passar ou se não vai. Jesus diz que a gente tem que estar preparado, e que virá, e que a gente tem que orar, e que a gente tem que vigiar. Mas a gente não deve temer enfrentar a grande tribulação. Eu digo a você o que é que você tem que temer. Você não deve temer a grande tribulação, mas você deve temer o grande rei. O grande rei está voltando, e ele julgará toda a terra, e ele julgará toda a alma, e ele julgará todas as intenções dos corações. O grande rei virá, e todos os que não estão alinhados ao seu reino, todos aqueles que não pertencem ao seu reino, todos aqueles que não fazem a vontade do seu Pai Celestial, todos aqueles serão julgados, serão condenados pelo grande rei. Não tema a grande tribulação, tema o grande rei. Viva para o grande rei. E eu quero falar sobre como devemos esperar o grande rei. Eu quero falar nas palavras do próprio grande rei, o rei Jesus, como a igreja, como nós devemos esperar a sua segunda vinda, como devemos esperar a vinda de Jesus, porque Ele está às portas, já está descortinando no teatro da história os acontecimentos que precedem a vinda de Jesus, tempos difíceis, tempos necessários, tempos de prova, tempos de luta, tempos em que o joio será separado do trigo, tempo de purificar o ouro, tempo de purificar a igreja, tempo que a verdadeira igreja de Jesus se colocará de joelhos, clamando: ora vem Senhor Jesus, clamando por mais céus e por menos terra, mais céus e menos terra. Esse tempo chega, esse tempo se aproxima, esse tempo está próximo. Você está preparado? Igreja, nós estamos preparados para a volta de Jesus, estamos preparados para a última trombeta. Não devemos temer o anticristo, não devemos temer a marca da besta, não devemos temer os acontecimentos, as perseguições. Nós temos que temer aquele que tem poder de não somente dar fim ao nosso corpo, mas a Bíblia diz que Ele tem poder para lançar a nossa alma no fogo do inferno. A Bíblia diz: não tema o que te pode fazer o homem, porque o homem só tem poder para destruir o corpo, mas o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, tem poder para destruir o corpo, a alma e o espírito. A Ele sim devemos temer. Mateus capítulo 25, Jesus então Ele nos ensina a estarmos preparados para a sua volta, a estarmos preparados para a volta do Rei. Ele diz: o reino dos céus, e todo reino tem um rei, e o reino dos céus tem um rei que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Será pois semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias.
o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono, e todas adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Essa é uma parábola difícil de ser interpretada. Há pelo menos 3 correntes ou linhas interpretativas. Eu não quero falar sobre elas. Eu não quero dar uma interpretação teológica dessa parábola, mas eu quero trazer a vocês alguns ensinamentos mais simples a respeito delas, alguns alertas que ela nos dá. É inquestionável que essa parábola, ela é um alerta para a igreja estar preparada para a volta de Jesus. Final da parábola diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Por que temos que vigiar? Como podemos vigiar? Você está vigiando? Você está preparado? Se fosse hoje, se fosse agora a volta de Jesus, você estaria entre as sensatas ou as imprudentes, ou as loucas? Qual desses 2 grupos? Essa parábola divide as pessoas ou a igreja em 2 grupos: os preparados e os não preparados, os loucos e os sábios. Quem é você nessa parábola? As suas atitudes demonstram que você é quem? Aquele que Jesus pode vir meia-noite, 1h da manhã, pode vir hoje, amanhã, o ano que vem, pode vir daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, pode vir agora, que eu estou preparado. Eu estou preparado. Ou você está entre as nécias, as loucas, despreparados, aqueles que não aguardam a volta de Jesus. 3 ensinamentos eu quero tirar dessa parábola para a minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar, como que eu me preparo para a volta de Jesus? Em primeiro lugar, eu me preparo para a volta de Jesus indo em direção a Jesus. Diga: indo a Jesus. O texto vai nos dizer aqui que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Saíram para encontrar-se com o noivo. Essa atitude é linda, ela é maravilhosa, e ela descreve o que nós devemos fazer para estarmos preparados para a vinda de Jesus. Nós aguardamos a vinda de Jesus não como quem aguarda um táxi, um ônibus ou um avião parado em um terminal, dizendo assim: Jesus está voltando, eu tenho que ficar aqui estático, estacionário, eu tenho que ficar aqui parado aguardando Ele, porque Ele vem. Não, há uma atitude proativa de todas as virgens de ir ao encontro de Jesus. Jesus está vindo, mas elas não estão aguardando Jesus chegar, elas estão indo ao encontro de Jesus. Elas estão indo ao encontro de Jesus. A igreja, ela não espera passivamente a volta de Jesus, ela apressa a volta de Jesus, ela vai ao encontro de Jesus, ela vai ao lugar que Jesus designou. Querido,
há muitas pessoas, infelizmente, que estão caminhando para longe de Jesus, porque estão caminhando no pecado, porque estão caminhando com o mundo, porque estão caminhando na iniquidade, porque estão caminhando longe de Deus. Mas graças a Deus que há outros tantos que estão caminhando, como estas virgens, na direção do encontro de Jesus, porque já tiveram um encontro com Jesus, porque são pessoas que o coração já é de Cristo, a mente é de Cristo, podem dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a primeira atitude para aguardar a volta de Cristo é ir ao encontro de Jesus, ir ao encontro de Jesus. Jesus está vindo e nós temos que estar indo. Ele está vindo e nós estamos indo, e haverá um encontro lindo, maravilhoso. A gente vê a noiva e o noivo, né? Geralmente é o noivo que espera a noiva, mas na Bíblia é o contrário. Na Bíblia é a noiva que espera o noivo. E aí o noivo fica lá no altar e a noiva entra. Na Bíblia não é nem uma coisa nem outra. O noivo está vindo e a noiva está indo, e o encontro se dá no meio do caminho. Aliás, a Bíblia fala que o encontro com Jesus será nos ares, entre os céus e a terra. Diga aleluia! Aleluia, nos ares, entre os céus e a terra. Jesus vem até a metade do caminho, e a igreja vai o restante do caminho, e é o encontro do noivo com a noiva nos ares. Aleluia, aleluia. Agora, você me pergunta: pastor, eu estou indo ao encontro de Jesus, eu sou a noiva de Jesus. Querida, é com você. Como é que está o seu amor por Jesus, a sua entrega por Jesus, a sua pegada com Jesus? O seu coração é mais do mundo ou ele é mais de Jesus? O seu coração é mais da carne ou é mais do reino? Você anseia mais por coisas materiais ou por coisas espirituais? Você anseia mais pelos céus ou pela terra? Você está mais preocupado com as suas possessões, que venha o meu reino ou que venha o teu reino? O teu coração te denuncia, o meu coração te denuncia. Onde estiver o teu coração, o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Quem é o teu tesouro? Segundo lugar, eu me preparo para a volta de Cristo, levando o necessário para a jornada. Eu não vou encontrar Jesus de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Há um preparo. A noiva, ela não vem para o casamento de qualquer jeito. Ela vem adornada, ela vem vestida, ela vem com um buquê, ela vem linda, ela vem maravilhosa, ela vem produzida. Ela passa um dia inteiro lá no salão da Nilza, se preparando para ter uma noite maravilhosa. Da mesma forma, querido, há tanta gente aí querendo casar e a pandemia não deixa. Misericórdia, dá um time aí, Senhor, para que esse pessoal que está desesperado para casar possa casar, em nome de Jesus. Mas eu, se fosse você que não é casado, jejuava e orava, porque está perigando você não casar, viu? Porque Jesus está às portas, ele pode voltar semana que vem, já era. Então jejua e ora, faz passar a pandemia logo, para eu poder casar. Espera só um pouquinho, Senhor, né, para eu poder me casar. Mas é necessário um preparo da noiva. A noiva, ela precisa ser uma noiva sem rúcula, sem ruga, sem mácula, linda, maravilhosa. Elas têm que estar lavadas, elas têm que estar adornadas, elas têm que estar com suas vestes limpas. Agora, o texto vai dizer, Mateus 25, verso 2 em diante, que 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As insensatas, elas fazem o trabalho pela metade. Elas se preparam meia boca, elas se preparam só um pouco. Elas vão fazer menos do que o essencial, menos do que o necessário. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias.
O que é necessário para a jornada? É necessário a candeia, é necessário o óleo. A candeia somos nós. O óleo quem provê, o óleo, em muitas partes da Bíblia, ele é símbolo da presença, símbolo do Espírito Santo. Jesus diz que nós somos a candeia, nós somos a luz deste mundo. Mas são muitas as interpretações possíveis aqui, mas a questão é que a candeia sem o óleo é inútil, e o óleo sem a candeia também não tem utilidade, não tem efetividade. O Espírito Santo precisa de você, e você precisa do Espírito Santo. Há uma coisa que trabalha junto, porque Deus decidiu assim. A unção do Espírito Santo, ela não se propaga no vácuo da existência humana. A unção do Espírito Santo, ela precisa de pessoas. A unção, ela vem sobre pessoas, e ela utiliza pessoas para se propagar. Então é a candeia. Há um material, há um objeto que ele está disponível para ser luz. A candeia simboliza você. Nós temos que estar aqui disponíveis. Mas a candeia sem o azeite, ela não ilumina, ela não acende, ela não cumpre o seu propósito. Você sem a presença, sem o óleo, sem o azeite, é inútil. Porque uma candeia sem óleo, ela é inútil, ela não cumpre o seu propósito. O crente, a igreja, qualquer pessoa, sem a unção, sem o poder, sem a manifestação do Espírito Santo, é uma candeia inútil, é uma candeia sem óleo, que não cumpre o propósito, não cumpre o objetivo. Agora, as prudentes, elas levaram óleo suficiente para a jornada, elas calcularam, eu preciso de óleo, eu não sei quando o noivo vem, eu não sei quanto tempo ele vai demorar, então eu tenho que estar com a minha candeia cheia, mas eu preciso de uma reserva de óleo, e elas levaram uma reserva de óleo. As outras 5 imprudentes, elas levaram óleo somente na candeia, não levaram uma reserva. Querido, a unção, o preparo que nós temos, eles não podem se limitar apenas para o que nós necessitamos hoje. Nós temos que ter reservas. Você tem reserva na sua geladeira, você tem reservas lá na sua despensa. Alguns mais abençoados e uma mente melhor têm reservas no banco. Se bem que a pandemia tem acabado com todas as reservas, né? Que a gente tem aqui, a gente não sabe o que irá acontecer, mas a gente tem reservas. No mundo espiritual a mesma coisa. Tem gente que só faz o suficiente, só busca o suficiente, só busca para o momento. Não, você tem que buscar não só para a sua necessidade presente, você tem que ajuntar tesouros nos céus, você tem que fazer reservas no mundo espiritual. Você tem que ajuntar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar para quando venha o dia mau. A gente pregou tanto sobre isso, que quando você começa a orar quando o problema vem, você está orando tarde. Quando você começa a jejuar e agir quando a casa caiu, já é tarde. Graças a Deus, felizmente, nunca é tarde para Deus. O nosso Deus é o Deus de milagre, o nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus é o Deus que transforma o vale de ossos secos. Mas nós temos que ser prudentes. O texto está nos ensinando, temos reserva espiritual. Ao invés de nós juntarmos apenas gordura aqui nos nossos culotes, né, juntarmos gordura na nossa barriga, no nosso ventre, nesse tempo de pandemia, de comer muito porque estamos ansiosos, ou porque a maior parte do tempo estamos trancados em nossas casas, nós precisamos juntar unção, juntar oração, juntar presença, juntar tesouros no reino dos céus. É preciso ter uma busca. Quando recebemos o Espírito e mantemos um relacionamento fervente com Ele, Deus provê o óleo. Essa parábola nos ensina que o preparo para a volta de Cristo é individual. Cada um precisa ir atrás do seu óleo. Dá um pouquinho de óleo aí que o meu está acabando. Não, pode faltar para mim.
No reino de Deus a coisa é individual. Quando Jesus voltar, aquele que tiver, ele tem para si. Ele não tem condições de ajudar o outro. Nós podemos ajudar agora, encorajando, ajudando materialmente, ajudando com alimento. Estamos aí arrecadando alimento para abençoar aqueles que precisam. Durante esses 15 dias você poderá trazer aqui das 6 da manhã às 6 da tarde alimento para a gente abençoar. Mas eu quero dizer, querido, que na nossa questão entre nós e Deus, a nossa questão entre a nossa entrada no céu, no reino dos céus, o nosso encontro com o noivo é individual. O meu óleo não serve para você, o seu óleo não serve para mim. Nós temos que ter uma busca individual do Espírito Santo, uma busca individual de Deus, um relacionamento individual com Jesus. Nós temos que ter um estoque individual do céu sobre as nossas vidas. O meu estoque não serve para você, o seu não serve para mim. Cada um tem que estocar para si, buscar em Jesus, buscar na graça de Deus. Agora, elas dizem: vão comprar óleo para vocês. Mas já era tarde, elas tinham que ter feito isso antes. Querido, essa palavra está te advertindo que o tempo de comprar óleo é agora. Porque quando a trombeta soar, vai ser tarde demais. O tempo de você consertar com Deus é agora. O tempo de você voltar-se para Deus é agora. O tempo de você se converter do seu pecado é agora. O tempo de você abandonar o pecado da pornografia, da prostituição. O tempo de você abandonar o adultério. O tempo de você abandonar a mentira. O tempo de você abandonar o mundo é agora. O tempo de se voltar para Deus é agora. Porque quando soar a trombeta será tarde demais. Jesus deixou essa palavra para advertir que é agora. Agora é o tempo de buscar óleo. Agora é o tempo de ir em direção a Jesus. Você está indo em direção aonde? Infelizmente tem gente que está indo em direção ao inferno. Muda de vida, se arrependa, aceite Jesus, pegue a sua candeia, encha de óleo e marche em direção a Jesus, porque Ele está vindo. Ele está voltando. Vão comprar óleo para vocês. Isaías 55:1 diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. A figura de linguagem aqui é outra, mas a ideia é a mesma. Quais são os recursos que você precisa em Deus, para Deus? O que é que você precisa da graça de Deus? O que é que você precisa para estar aceitável diante de Deus? O que é que você precisa para o encontro com Jesus? Ali a linguagem do óleo e do azeite, aqui é a linguagem do vinho, a linguagem do leite, da água, mas é a mesma coisa. Os recursos de Deus estão em Deus, e eles são de graça. Mas eles exigem um esforço de buscar, de querer. Existe uma fome, existe uma sede, existe uma necessidade, um reconhecimento de que eu preciso, e essa fonte está em Deus, e só em Deus, e eu vou buscar em Deus, e a hora de buscar é agora. Outro texto que também diz a mesma coisa, em linguagem diferente, Apocalipse 3:17, 18, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Mas se eu sou pobre, miserável, cego e nu, como que eu posso comprar de Jesus? Você compra de graça, você compra pela graça. É só ir e chegar e reconhecer: Deus, eu preciso. Reconhece que você é pobre, que você é miserável, que você é cego, que você é nu. Deus, eu não tenho nada que possa me levar para os céus, eu não tenho obras, eu sou pecador, eu sou um miserável, eu estou nu diante de Ti, com a minha vergonha, com o meu pecado, com os meus maus pensamentos. Eu falhei em todas as instâncias, então eu não posso chegar diante do Senhor pobre, cego e nu. Então eu quero comprar do Senhor ouro refinado, eu quero comprar do Senhor vestes limpas, vestes novas. As minhas não servem, o meu ouro não serve, a minha prata não serve.
Então, se eu sou falido espiritualmente, como que eu compro de Jesus? Pela fé, de graça, Ele está oferecendo. A Bíblia diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Muita gente acha que Jesus está falando do pobre literal, porque principalmente a teologia da libertação fala: a pobreza é uma bênção. A pobreza não é uma bênção, a pobreza é uma desgraça. Morrer de fome, ver os seus filhos com fome. E tem muito pobre orgulhoso, e tem muito rico humilde. A Bíblia está falando que bem-aventurados os pobres de espírito. Não é pobre de recursos humanos. A Bíblia não está dizendo que o pobre vai para o céu e o rico vai para o inferno, embora exista a parábola do rico e de Lázaro. Mas a ideia ali é uma questão de ser temente a Deus. O rico não era temente, o pobre era temente a Deus. O rico não foi para o inferno por ser rico, e o pobre não foi para o céu por ser pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito, dá a ideia de que é aquele que é falido espiritualmente. Ele é pobre não de dinheiro, ele é pobre de espírito. O que você tem? Porque Deus é espírito. O que você tem em espírito para oferecer a Deus? Nada, Deus, eu estou falido, eu estou quebrado, mais do que arroz de terceira, eu não tenho nada para te oferecer. É como o publicano que vai orar junto com o fariseu. O fariseu, ele olha para os céus e ele fala assim: obrigado, porque eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu faço isso. Ele está dizendo: Deus, eu sou rico, eu tenho obras, eu sou religioso, eu tenho muito para te oferecer. O publicano bate no peito e fala assim: eu tenho misericórdia de mim, que eu sou pecador, eu estou quebrado, não tem nada para eu te oferecer, eu sou um pecador. Jesus fala que o publicano, ele desce para casa justificado. Por quê? Porque ele se reconheceu pobre diante de Deus. Nós precisamos nos reconhecer pobres diante de Deus. Precisamos nos reconhecer falidos diante de Deus. O reino dos céus é dos falidos. O reino dos céus é daqueles que reconhecem que espiritualmente não tem nada que possam oferecer a Deus. Não tem obras, não tem feitos. Eles não têm nada para oferecer a Deus. Eles são aceitos unicamente pela graça de Cristo, pela misericórdia de Cristo, pela obra de Cristo, pelo favor de Deus na sua vida. Não é uma troca, não é uma compra. Ainda que Jesus usa a linguagem de comprar, Jesus fala compra de graça. Então, quem vai comprar de graça é aquele que reconhece: eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus, eu preciso de salvação, eu preciso de perdão. E vai a Jesus e vai encontrar. Amém? Apocalipse 22:17: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça. Diga: de graça. Da água da vida. De graça. Os recursos de Deus não se compram com dinheiro, se adquirem pela fé, pela necessidade. Aqueles que reconhecem que precisam e vão buscar. Que precisam e vão em Deus buscar. Terceiro e último lugar: como que eu me preparo para a volta de Cristo? Eu me preparo para a volta de Cristo, em primeiro lugar, indo em direção a Cristo enquanto Ele está vindo. Eu me preparo para a volta de Cristo, me apropriando dos recursos de Deus para ir em direção a Cristo, do azeite e da candeia, das riquezas dos céus, reconhecendo que eu não tenho recursos, eu preciso dos recursos de Deus. Terceiro e último lugar: eu me preparo para a volta de Cristo, esperando firme até que Ele venha, não arredando o pé, mas permanecendo firme. O texto vai falar que as virgens dormiram. Quais virgens dormiram? As insensatas? Sim, mas as prudentes também dormiram. A questão aqui não é uma reprovação por não dormir ou por dormir. A questão é uma reprovação por não estar preparado. Quando a Bíblia diz que a gente deve vigiar, é que não é que você não pode dormir, que você tem que estar aí fascinado. Não, sabe quando você vai viajar? Você vai viajar no dia seguinte, e aí você providenciou tudo, você fez as malas, você abasteceu o carro, você fez revisão, você sacou dinheiro para hospedagem, você viu a rota, você deu as orientações, você tomou todas as providências, e aí você pode dormir.
Uma estava dormindo sem poder dormir, porque não tinha tomado as providências. A outra estava dormindo porque podia dormir, porque havia feito tudo o que precisava ser feito. A questão não é dormir, a questão é você estar preparado. Um soldado, eu não sei quantos serviram ao tiro de guerra, o exército, mas quando você está lá no tiro de guerra ou no exército, que você tem que ir lá ficar de guarda, eu não sei agora como que é, mas na minha época você não podia nem tirar o coturno nem a gandola, você tinha que dormir de coturno. Ai de nós, se tirasse o coturno para dormir, o sargento chegasse, você ia pagar faxina, você ia ter que ficar mais um dia lá, tinha que dormir pronto, fuzil do lado, coturno, porque se soasse ali a sirene, qualquer coisa, você já levantava, passava a mão na sua arma, você está pronto para a batalha. É a mesma coisa no reino de Deus, é a mesma coisa no reino de Deus, nós temos que estar preparados. As prudentes, elas não desistiram, elas não voltaram atrás, elas não recuaram, elas mantiveram-se firmes, aguardando a volta de Cristo. Querido, não recue, não desiste, não volte atrás, esteja preparado, Jesus está voltando. 1 Coríntios 16:13, eu termino com esse texto: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, mantenham-se firmes, estejam vigilantes na fé, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens e mulheres de coragem, sejam fortes. Como é que você está, querido? Você está acordado? Como é que está o seu azeite? Como é que está a sua vasilha? Você está preparado? Se o rei tocar a trombeta, você está preparado? Eu sei que a questão aqui é complicada, essa parábola, não dá para pegar todos os detalhes e você querer interpretar, porque você pode cair num extremo, pode cair no outro, mas a questão é que muita gente descansa numa falsa segurança, muita gente descansa numa falsa segurança de que um dia eu fiz uma oração e eu convidei Jesus para entrar no meu coração, e aí eu estou preparado. Jesus não está dizendo nada disso aqui. Nenhum lugar na Bíblia está dizendo faça uma oração que você está preparado para receber Jesus. A Bíblia fala em perseverar, a Bíblia fala em vigiar, a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim. Lógico que tem a questão que aqueles que são salvos perseveram. A gente entra também numa outra questão: se os salvos perseveram, por que a Bíblia tem que mandar o salvo perseverar? Se os predestinados eles vão perseverar e eles vão ser salvos de qualquer jeito, por que Jesus recomendar? É chover no molhado. Se eu sei que você vai tomar banho, você vai tomar banho, por que eu vou mandar você tomar banho? Você vai, no final ele vai tomar banho, então eu estou gastando saliva à toa. Jesus gastou 2 páginas da Bíblia para falar de uma coisa que não tinha necessidade, falar de vigilância, falar de estar preparado, falar que uma foi e outra ficou. Qual é a interpretação disso? Se é na questão do arrebatamento, parte da igreja que vai ficar, se é perda de salvação, fala de choro, de ranger de dentes, se é definitivo ou não é, eu não sei, e nem quero saber na prática. Eu quero saber o seguinte, que eu quero estar com a minha lamparina cheia de azeite. Eu quero saber que eu quero estar preparado para a volta de Cristo, vigilante, em nome de Jesus. Eu não quero descobrir a interpretação, a hermenêutica desse texto na prática, quando Cristo voltar, a dizer, então eu estava errado, eu achava que eu estava já, os 2 pés lá na glória, que não ia ter nenhum problema, porque eu fiz a oração da confissão, mas eu não vou poder entrar, Jesus? Não vai. Eu não quero descobrir na prática isso, e eu não quero deixar de ensinar uma coisa que Jesus ensinou, uma coisa que está na Bíblia, porque era para os judeus,
tinha aplicação para aquela época. Houve um apocalipse naquela época, houve uma perseguição naquela época, houve a destruição do templo de Jerusalém, houve a destruição de Jerusalém. Então houve um cumprimento na história, mas o texto fala de um cumprimento escatológico, que é para os nossos dias, que é para a nossa época. E como pastor eu tenho que te preparar. Como pastor eu tenho que preparar você e pregar para que você esteja vigilante, para que você esteja indo em direção a Jesus, para que você esteja com o seu azeite preparado, para que você esteja com tudo que você precisa para encontrar-se com Jesus, e que você não desista, que você persevere, que você continue, porque o tempo está ficando difícil, o caminho está se estreitando, só os fortes vão sobreviver, só os fortes perseverarão. Agora, quem são os fortes? Aqueles que se fortalecem no Senhor. Então, forte pode ser qualquer um que reconheça que é fraco em si mesmo, e que precisa orar, e que precisa jejuar, e que precisa de azeite, e que precisa deste fogo para não desistir, que precisa, ao chegar, quando Jesus chegar, estar em fogo por Deus, em fogo pela presença, em fogo pela palavra, e não ardendo em desejos pelo mundo, pelo pecado, por prostituição, por dinheiro, por pornografia e por tantas coisas que este mundo tem. Você é uma candeia. Você está ardendo pelo que agora? Qual é o combustível que te arde? É o pecado ou é santidade? É o diabo ou é Deus? São as coisas de Deus ou são as coisas do mundo? Nessa noite eu quero convidar você a fazer parte do grupo das prudentes, a encher a sua botija de azeite, a não desistir de orar. Veja, você não vai ser salvo pela sua perseverança, não é isso que eu estou pregando aqui. Você não vai ser salvo pela sua obra, você é salvo por Cristo. Mas se você abandonar Cristo, quando Cristo voltar, você não estiver lá esperando por Ele, né? É como o ônibus. O ônibus, quando ele passa, ele pega quem está no ponto. Se você dormir no ponto, o ônibus passa e você fica. Nós somos salvos por Cristo, pela obra de Cristo. Mas essa salvação, este livramento, é para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão realmente ardendo por Cristo. Como eu disse, as questões teológicas ali, escatológicas, são difíceis de se interpretar, mas há um alerta, e não importa qual seja, se é a questão da tribulação, se é a questão da salvação, esteja pronto, esteja preparado para o que deve é. A Bíblia mandou você pegar a sua candeia, encher de óleo e ficar esperando. Pega a sua candeia, enche de óleo e fica esperando. Fica lá. É melhor errar por excesso do que errar por falta. É Cristo, estou esperando Cristo, meus olhos estão em Cristo. Eu vou pregar Cristo, eu vou buscar Jesus, eu vou queimar por Jesus.